Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. É uma honra, um grande prazer estarmos aqui novamente para o Café com o Pai. E hoje, nosso texto de meditação está em Marcos, capítulo de número 9. Nesse texto, Jesus leva os seus discípulos a uma montanha e ali ele se transfigura, ele muda o seu semblante, sua vestimenta. A glória de Deus desce ali e de tal forma Jesus é envolvido que os seus discípulos ficaram admirados, espantados, perplexos. A palavra de Deus diz que eles ouviram Elias e Moisés conversando com Jesus. E de tal forma foi linda a transfiguração que eles pediram ao Senhor, Senhor, vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos fazer um acampamento aqui, vamos ficar por aqui, está tão gostoso, está tão bom, está tão maravilhosa essa visão, que vamos fazer um acampamento nesse lugar. E a Bíblia diz que saiu uma voz do meio das nuvens dizendo: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E logo a visão se dissipou. O que eu aprendo com isso? Que o Senhor ele nos orienta a firmar a nossa fé, a ouvir Jesus. Elias era importante, Moisés um grande homem de Deus importante, mas o importante mesmo é Jesus, é olhar para Jesus. Quando você for caminhar com o Senhor, não olhe circunstâncias, não olhe problemas, não olhe quem brilha na igreja, seja o pastor, seja o ministério de louvor, seja a dança. Olhe para Jesus, não ouça outro a não ser Jesus, porque é este que Deus quer. Deus chama a atenção dos discípulos a olharem para Jesus. Segunda coisa que eu aprendo ali é sobre o jovem possesso, endemoniado. Os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele rapaz. O pai pede para Jesus e Jesus diz: tudo é possível se você tiver fé. Mas aquele pai ele estava tão fragilizado por tentar de tudo na vida, salvar o seu filho, libertar o seu filho, que ele já nem sabia se tinha fé mais. E ele faz um pedido: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha fé. Sabe, ele precisava de algo mais concreto para que ele voltasse a crer, para que a sua fé voltasse a brilhar. Então ele pede ajuda. Quando você estiver em dificuldade, em problema, em luta, que você vê que a tua fé está desfalecendo, não tenha vergonha para dizer: Senhor, estou perdendo a minha fé, me ajuda, faça algo na minha vida, que eu volte a crer como eu cria no início, como eu acreditava no princípio. Clame ao Senhor, Ele não vai te julgar nem te condenar, Ele vai te ajudar na sua fé. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus também vai falar sobre quem é o maior. Havia uma disputa entre os discípulos, quem era o maior, se era Pedro, se era João, se era Tiago. Estavam disputando posição, cargo, glória, fama, poder. Quem estaria com Jesus? E Jesus disse para eles: por que vocês estão pensando sobre isso? O reino de Deus é diferente do reino da terra. Aqui os homens buscam fama, glória, poder, assentar-se à mesa com os maiorais. Ele diz: no reino de Deus não, maior é quem serve. Sabe, não busque holofote para você, mas deixe Cristo brilhar através da tua vida. Não busque ser o maior em casa, na igreja, no trabalho. Eu não estou falando que você não deve ansiar por coisas grandes. Eu estou dizendo que a humildade é marca registrada no coração de um cristão. Se Jesus serviu, vamos servir também. Também Jesus fala sobre não escandalizar. Sabe, nós vivemos num tempo de muito escândalo no meio cristão, no meio evangélico. A Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Não use e não permita que a sua vida, que a sua palavra, que as suas atitudes, os seus atos, que a sua roupa, que o seu modo de ser venha ser escândalo para os outros. Não. Seja motivo de um evangelho que brilha, de uma luz que brilha, seja sal da terra, porque é para isso que o Senhor nos chamou.
Que Deus te abençoe. Que o Senhor te encha com a sua graça. Tenha um final de semana abençoadíssimo em todas as áreas. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. E até amanhã no Café com o Pai. Que Deus te abençoe.